Gente, nós só vamos esperar dar 8h05 para o pessoal acabar de entrar e a gente começa, tá? Mas se vocês quiserem ir conversando já, gente, estou aqui solitária. Podemos começar. Vocês me contam que ano que vocês estão, se todo mundo é da medicina, como é que é esse grupo aqui? Bom, eu sou da medicina. O pessoal tá meio tímido, né? E só para eu entender, assim, esse grupo é do pessoal, é só o pessoal da medicina ou a gente vai ter uma participação interdisciplinar, assim, do pessoal? Como é que é? Olha, na verdade, eu acho que é aberto para todos os públicos, Ah, sabe? legal. Mas eu não sei dizer assim se tem outros cursos também, além da medicina. Tá, Acho que sim. legal. Eu acho que a gente já pode começar então, né? Fazer Podemos? uma apresentação. Pode? Então tá. Gente, meu nome é Ridânia. Eu sou responsável por essa oficina hoje. Essa oficina está sendo gravada e o horário é das 8 às 9h30. Quando for 9 horas, eu vou mandar um formulário de presença para vocês preencherem. Aí vocês colocam o nome completo e o e-mail de vocês. As dúvidas podem ser mandadas aqui no chat, que eu vou estar anotando, e no final da palestra eu vou estar passando para a nossa palestrante, tá bom? Bom, essa oficina é sobre o projeto Águas que Curam, um novo olhar sobre o reservatório Billings, frente à saúde da família e sua realidade em comunidades ribeirinhas. A nossa palestrante é a Carla Rafaela Donegar, eu não sei se é assim mesmo que fala. Ela é enfermeira, graduada pela FAMERP, que é a Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, graduanda do último ano do semestre do curso de Medicina pela USCS, que é a Universidade Municipal de São Caetano do Sul, presidente e fundadora da LAISC, que é a Liga Acadêmica Interdisciplinar de Saúde Coletiva, e idealizadora do projeto Águas que Curam. Eu quero dizer que vocês são todos muito bem-vindos, a nossa palestrante também é muito bem-vinda, e agora eu vou passar a palavra para ela. Obrigada, Ridânia. Primeiro, eu queria, assim, muito agradecer o convite, né, e a professora Marta, que também é a nossa outra palestrante, ela teve um pequeno problema com o trânsito em São Paulo, que já voltou ao normal, apesar da nossa quarentena, e ela vai entrar já já, mas enquanto isso não acontece, eu vou aqui tentando fazer o papel dela, tudo bem? Então, assim, pessoal, primeiro, eu acho que a minha participação aqui na live hoje é muito mais para contar a minha experiência e contar a minha pouca vivência dentro desse contexto da saúde da família em territórios diferentes do habitual, do arroz e feijão, da UBS, ou então dos nossos ambulatórios dentro da atenção básica. Eu vou iniciar aqui a minha fala, primeiro contextualizando um pouquinho da onde que eu vou falar. Então, vocês só me avisem se eu tô compartilhando com vocês um mapa, porque eu não consigo ver vocês aqui pelo programa, então eu preciso só que alguém me avise se está aparecendo. Oi? Não Ainda não está. deu para ver, não. Não? Tá. Não. Deixa eu tentar aqui. Mais uma vez. Gente, vocês me desculpem, porque assim, a tecnologia, ela não é minha amiga. Tranquilo. Mas vai dar.
Vê se agora foi. Ainda não. Eita. Peraí. Só um minutinho aqui, gente. Vou tentar colocar a apresentação de novo, tá? Ok. E aí, assim, já começando a minha fala, na verdade, eu estou tentando compartilhar aqui com vocês um mapa onde eu quero só mostrar a Billings, que é o reservatório aonde a gente tem o nosso projeto social. Então, como eu falei, eu sou presidente da Liga Interdisciplinar de Saúde Coletiva. Ela foi criada há 4 anos atrás, e ela foi criada muito voltada nos projetos da professora Marta já. Tá aparecendo? Também ainda não. Aqui para mim tá uma tela em branco ainda. Não estou conseguindo mostrar aqui para vocês, pessoal. Tava tão bonitinho no nosso teste. Tinha dado certo, né? Tenta de novo pra gente ver. Qualquer coisa, se você quiser me mandar, eu tento aqui. Aí eu vou passando para você. Tá, pode ser então, Ridânia. Bom, tudo bem. Você pode colocar então para a gente a nossa apresentação mesmo, aquela que eu te mandei? Deixa eu ver aqui. Você pode me mandar de novo? Agora deu certo. Deu certo. Ai, ótimo, gente. Eu não sei o que foi que eu fiz aqui, mas deu certo. Bom, então, só para contextualizar vocês, aqui no nosso canto superior direito, alguém é de São Paulo? Vocês estão familiarizados com aqui ou é todo mundo de fora? Eu sou do interior de Minas. Legal, legal. Tá, então assim, ó, no canto superior esquerdo, a gente tem São Paulo, e do lado a gente tem Diadema, São Bernardo do Campo, aí um pouco mais embaixo São Caetano. Por que eu estou trazendo isso? Porque, assim, quando a gente fundou a Liga Interdisciplinar de Saúde Coletiva, eu sou do interior aqui de São Paulo, e eu não imaginava que no meio dessa loucura, né, dessa selva de pedra, como todo mundo costuma chamar, existia um lugar como esse que vocês estão vindo, isso tudo que está em azul é a nossa represa Billings. E por que eu estou trazendo a Billings nesse momento? Eu vou sair aqui da página, tá? Porque a Billings ela foi criada na década de 60 com o intuito da gente gerar energia para toda essa muvuca que a gente tem em São Paulo. E que muvuca é essa, né? São Paulo, essa coisa, capital do Brasil, econômica, e onde tudo se desenvolve, etc. e tal. E nessa represa, então, ela foi represada, literalmente, ela não existia até a década de 60, até que o Ford, que era um engenheiro inglês, veio para o Brasil, já com o intuito de gerar mais energia, e naquela época a gente já estava pensando em energia limpa. Ele foi construir uma usina para geração de energia como se fosse uma hidrelétrica por vazão de água. Então, se criou a Billings. E acho que vocês talvez não conheçam, mas os bairros mais ricos aqui de São Paulo, antigamente eles eram ocupados por populações de comunidades de favelas, né? Então, na década de 60, o Ford chega no Brasil e decide desabrigar essa população, porque ali é onde a gente construiu o Morumbi, né, esses bairros nobres de São Paulo, e essa população foi literalmente jogada na Billings, que é essa represa. E aí começa a história dessa população onde a gente está inserido. E o que a gente faz lá? A gente criou dentro da nossa universidade, dentro da USCS, né, a minha faculdade, a gente tem todos os cursos de graduação dentro da saúde, então, medicina, enfermagem, fisioterapia, nutrição, odonto. E nós criamos um grupo, uma liga acadêmica interdisciplinar entre os alunos da universidade,
que sempre estava acompanhado por professores, geralmente dentro das suas áreas, que levavam a gente até essa comunidade. E aí, qual foi o nosso primeiro desafio? Chegar até a Billings, porque é uma represa. Então, ela é cercada de água por todos os seus 11 braços. Então, para a gente chegar até a Billings, né, até essa represa, a gente gasta mais ou menos 2 horas. Eu estou bem perto aqui do Rodoanel, é onde ela está inserida, e a gente gasta 2 horas para chegar até lá. E essa população é uma população que vive em comunidades de casas construídas com madeira, com restos de construção, é uma favela, literalmente. E, entretanto, ela é uma comunidade ribeirinha. Por quê? Porque dentro do que a gente tem como definição da Organização Mundial de Saúde, aquilo que define o nosso território, ela é considerada uma população ribeirinha. Então, a gente tem ali dentro da Billings, né, no braço onde a gente atua, 1.100 famílias, e essas 1.100 famílias vivem nos seus barracos, nas suas casas improvisadas. E nós, então, levamos um multirão de profissionais até lá, pelo menos uma vez por mês, agora com a pandemia isso está um pouco mais complicado, e a gente presta atendimento para essa população. Então, partindo do nosso tema, né, que é a questão da saúde da família e a realidade dentro do território brasileiro, eu acho que eu traria esse primeiro ponto como o nosso ponto-chave, tanto de atendimento quanto de olhar em saúde. E aí eu vou contar uma experiência de vida, assim, né, que eu tive na comunidade, é que, eu não sei se alguém já teve a oportunidade, eu acho que eu vi um médico aqui, talvez ele sim, mas eu nunca tinha visto paciente com sarna. E lá a gente consegue atender pacientes que têm tudo, assim, então, sarna, piolho, né, e a gente não tem atendimento fixo para eles lá, então não existe dentro dessa comunidade uma unidade básica de saúde que seja voltada para eles. Então, quando eles precisam de atendimento médico, eles têm que pegar uma balsa, sair de suas casas, que isso no meio, é uma mata, né? Então, assim, é uma mata, é estrada de terra, é difícil de chegar, e também é difícil para que eles saiam de lá de dentro e consigam chegar até a UBS. Essa UBS mais próxima fica a 18 quilômetros até a balsa, que a gente chama, ou seja, eles saem das casas deles, chegam até a balsa, e depois da balsa eles ainda têm mais 18 quilômetros até a unidade básica de saúde mais próxima. Então, a questão da territorialização também é um desafio que a gente tem para conseguir atender essa população. Eu acho que, então, essa foi, na minha opinião, assim, a experiência mais complexa que eu tive ainda como aluna de medicina para se conseguir fazer um atendimento mínimo para uma população. E aí, estudando ele, então eu passei 6 anos da minha jornada acadêmica dentro dessa comunidade, junto com a professora Marta, que vai falar dela muito melhor. E desses 6 anos ali com essa população, convivendo com eles e atendendo o pessoal, para mim o primeiro desafio foi esse, a questão da territorialização e entender a complexidade onde eles vivem, né? Que mesmo dentro de São Paulo, ainda a gente tem uma população, claro que totalmente marginalizada por o seu contexto histórico de construção e também de território, né? E aí eu tive a oportunidade de fazer, a professora Marta também vai falar disso, ela estuda a qualidade das águas, né, ali, então ela estuda as bactérias, vê como é que está a qualidade da água e etc e tal. E meu papel era tentar correlacionar essa questão do meio ambiente, essa questão da qualidade da onde eles vivem, com o reflexo da saúde deles. E como é que a gente fez isso? Eu comecei a fazer uma iniciação científica, ainda no ano retrasado, aonde eu peguei, aonde a nossa liga, ela está inserida dentro dessa comunidade, uma creche ONG comunitária. Então, o que é isso? São as pessoas da comunidade se juntaram para poder criar um espaço onde as mulheres que consigam trabalhar pudessem deixar seus filhos. Então, eles criaram essa creche comunitária.
E é lá que a gente monta o nosso acampamento e os nossos atendimentos. E dentro dessa creche, eu peguei as crianças, então, na época, a gente tinha 47 crianças dentro dessa comunidade, e eu fiz análises de cocô, análise, para falar o português bem claro, eu fui estudar as endoparasitoses que a gente tinha na população pediátrica ali. Bom, e aí eu vou tentar mostrar para vocês, então, agora a minha segunda apresentação, para eu poder mostrar para vocês o que foi que eu encontrei, né? Porque também era uma surpresa, né? Assim, eu nunca tinha visto tanta endoparasitose quanto neste lugar. Só um minutinho, deixa eu ver se eu consigo agora colocar para vocês. Foi? Ainda não. Tá. Acho que agora vai. Foi? Foi. Foi ótimo. Então, mais uma vez, né, a Marta e eu, a minha grande professora, guru, mestre dos magos, eu coloquei aqui para vocês, só para iniciar a nossa conversa, mais agora especificamente sobre as endoparasitoses, uma meta, né, a Organização Mundial da Saúde, ela tem por sua construção, criar metas para que países, principalmente nós subdesenvolvidos, em algum determinado tempo estipulado, a gente conseguisse extinguir algumas das mazelas que a gente tem dentro do país, né? E uma delas, essa meta eu tirei exatamente da Organização Mundial da Saúde, é a meta 3.3, que na teoria, né, naquele mundo de Sofia, que a gente fica imaginando que um dia vai chegar, até 2030 a gente possa acabar com as epidemias de AIDS, tuberculose, malária, doenças tropicais negligenciadas, combate à hepatite, doenças transmissíveis pela água e outras doenças transmissíveis. Então, eu coloquei esse pedacinho, essa meta, exatamente onde fala sobre as doenças transmitidas pela água. E por que eu venho trazer essa questão da doença transmitida pela água dentro da Billings? Então, primeiro porque ela é uma comunidade ribeirinha, então ela está todo em torno, ela depende, a água é a comunidade é a água. E aí eu trago, né, a sardinha para o nosso peixe, essa questão da avaliação do meio, o aumento indiscriminado da população. Então, como eu falei para vocês lá no começo, como foi que surgiu a Billings, né, que eles foram despejados até lá porque eles queriam ocupar e povoar uma área nobre, que hoje é de São Paulo, e aí, obviamente, lá dentro a gente tem uma falta de infraestrutura básica, e eu estou falando básico mesmo, que é básico de saneamento, é básico de tratamento de água e esgoto, é básico na questão da coleta do lixo. A gente não tem coleta de lixo em algumas casas. Então, imagina o que isso gera para o meio e para a população. Você não tem aonde jogar o seu lixo. Isso, para mim, é muito impactante, porque lixo já vem aquela coisa de que eu não quero mais, não me pertence, então eu jogo. E eu jogo onde? Eu jogo no meu quintal, porque eu não tenho um lixeiro que passe até a minha porta para coletar. E além de tudo isso, a gente tem muita produção de resíduos de diversas origens. Tanto a doméstica, por quê? Porque a gente não tem coleta de esgoto, e principalmente industrial, porque a maior parte das indústrias que a gente tem aqui em São Paulo, por exemplo, elas despejam os seus dejetos nos rios. Vide, né? Eu acho que todo mundo conhece os rios aqui poluídos de São Paulo. Outro motivo também que a gente gera esse aumento de doenças transmitidas pela água e pelo lugar onde eles estão inseridos, obviamente, é o desmatamento indiscriminado do local. Desde a questão da própria população que precisa desmatar para poder sobreviver no lugar, quanto a falta de combate a esse problema disseminado no nosso país. E, óbvio, aí a gente vai cair agora na última parte do slide, que é a dificuldade de acesso e serviços. Então, como a gente falou no começo, a educação, a saúde, né? Porque entra na questão do nosso território.
E aí, esse próximo slide eu peguei do meu trabalho mesmo que está publicado, inclusive se vocês quiserem depois eu posso mandar ele inteiro, sem nenhum problema. O que eu trago aqui? Então, naquela população de 42 crianças que a gente tinha lá naquela comunidade, eu avaliei então o cocô delas, eu fiz um exame de fezes e fui fazer a detecção das parasitoses. E aí a gente descobriu que dessas 44 crianças, 18,44% tinha um parasita. E 20,49% tinha pelo menos 2 parasitas. E 3,7% tinha mais de 3 parasitas. Então, isso para mim foi uma novidade, porque a gente já nem escuta mais falar sobre endoparasitoses em criança, né? Já não é um assunto tão popular, mas ele ainda causa diarreia, ele ainda causa subnutrição, ele ainda causa evasão escolar, ele ainda causa deficiência, né, da capacidade de aprender, e ele ainda causa abdômen agudo perfurativo, ele ainda causa emergências e urgências médicas, mas é uma das tantas doenças subnegligenciadas que a gente tem no país. Aí eu trouxe uma fotinha para vocês, que foi enquanto eu mesmo fiz a análise do cocô, então a gente pega o potinho, coleta as fezes, leva para o laboratório, prepara a lâmina, e aí eu tirei uma fotinho para vocês verem os mais prevalentes, né? Então a gente tem disparado a entamoeba, a tênia e o Ascaris lumbricoide. E assim, gente, quando eu pegava as lâminas, eu ficava meio surpresa, porque muito parasita. E aí, essa foi o meu trabalho com as crianças no ano passado. E esse ano, então, eu decidi estender o projeto para as famílias. Então, a gente pegou os pais dessas crianças e analisamos também o cocô dos pais, né? Então, a gente teve aí mais ou menos umas 150, 180 lâminas de cada família lá da comunidade. E, obviamente, a regra não ia fugir, porque tanto a criança quanto os pais, eles estão inseridos no mesmo meio, então é óbvio que a gente não ia ter uma disparidade tão grande. Então, a gente percebe que nos pais, a gente também tem pelo menos 3 parasitas em alguns pais, 2 parasitas, 1 parasitas. E aqui vocês podem ver no canto direito que a gente tem 42% das pessoas que vieram negativas. E aí, mas por que vieram negativo? Não foi porque a gente melhorou o saneamento, não foi porque a gente melhorou a coleta seletiva de água, não foi porque a gente melhorou aquilo que a gente joga de dejeto dentro da Billings. A gente melhorou porque no final do projeto, aonde a gente avaliava as crianças, as endoparasitoses dela, a gente levava um projeto de ação aonde nós educamos, vamos dizer assim, a população. Como? Filtrar a água, lavar as mãos, tentar não usar descalço, tentar não nadar na Billings, né? Então, eu quis trazer essa segunda análise, esse segundo trabalho ainda não está publicado, mas essa aqui é uma prévia do que a gente vai fazer agora nesse próximo semestre. E aí eu trouxe para vocês também uma escala já do segundo trabalho, já com a coleta dos pacientes adultos, onde a gente ainda tem uma predominância de Ascaris, de E. coli, de entróbios, oxiúrios e ancilostomídeo. Aí eu vou voltar aqui à tela. Então, essa é a minha participação e a minha contribuição, por enquanto, porque eu vi que a professora Marta já está online. Eu acho que se ela puder e quiser falar nesse momento, eu posso passar a bola para ela. E se alguém tiver alguma pergunta ou alguma coisa para falar agora, eu estou super aberta também. Gente, boa noite. Vocês estão me escutando bem? Tá muito barulho. Como é que tá? Só me dá um feedback, porque assim, gente, não sei se a Carla falou, eu tô na estrada, né? Que eu peguei um acidente no começo da Castelo, fiquei parada horas ali e parei agora no Rodoservice. Gente, vocês estão vendo um restaurante aqui no fundo, devem estar ouvindo música, né?
Mas é uma oficina, né, gente? Então vamos lá. Vocês estão me ouvindo, gente? Falem comigo, por favor. Sim. Tá bom. Então tá bom, gente. Eu procurei até botar minha máscara cobrindo o microfone, que eu acho que eu pego menos barulho de fora, tá? Gente, como a Carlinha falou, né? Meu nome é Marta, eu sou bióloga de formação e a minha área de pesquisa é saúde e meio ambiente. E o que que eu trabalho, né? Eu trabalho a questão de saúde coletiva, óbvio, né? Porque os ambientes, eles são distribuídos coletivamente, né? Nós estamos aí num ambiente em que que a coletividade se utiliza desse ambiente e para a coletividade se utilizar do ambiente, esse ambiente tem que estar saudável, né? Porque se ele não estiver saudável, isso vai refletir diretamente na saúde das pessoas. Então, o que a Carlinha mostrou é justamente isso, né? Que era uma questão que nós tínhamos, o quanto o despejo de esgoto direto no reservatório Billings, o quanto esse despejo ele influencia e impacta na saúde das pessoas. Tá? E até isso é uma coisa que nós estamos discutindo muito dessa questão. Olha, o saneamento, como é que está? De que maneira você leva água para aquela comunidade? Então, isso, gente, são coisas assim extremamente importantes. Então, quando a Carlinha coloca aqui, gente, olha só, Ascaris lumbricoides. Gente, Ascaris lumbricoide, eu acho um dos parasitas mais antigos que nós temos ali numa escala evolutiva, né? E que a maior parte das pessoas, se vocês olharem o gráfico, a maior parte de quem nós avaliamos tinha pelo menos Ascaris, tá? Ou tinha também a Entamoeba coli, que é o que, gente? É um parasita, né? Um protozoário de fácil disseminação e que você mata com a maior facilidade se você tiver água clorada para essas pessoas, tá? Gente, oxiuro, né? Oxiuro, para quem não lembra, é o Enteróbios vermiculares, que é aquele verme bem fininho, que ele parasita principalmente retianos e que normalmente está parasitando, normalmente são crianças, as crianças é que estão, né, são mais acometidas pelos oxiúros e que tem, óbvio, né, aquela coceira na região do ânus, tal. E os ancilostomídeos, gente, ancilostomídeo é uma coisa assim, do tempo do Jeca Tatu, literalmente, né? Quando as pessoas não tinham nenhum tipo de conhecimento sobre a questão de saneamento e que elas se contaminavam muito. Bom, tudo isso mostra para a gente o quê? Mostra para a gente total descaso com a questão do saneamento, né? E total falta de planejamento quando as pessoas estão morando nessas áreas. Carlinha, você mostrou para eles o mapa de São Paulo? Rarará? Mostrei sim, o mapa onde dá para a gente ver o reservatório Billings e mais ou menos onde está inserido cada cidade aqui do Grande ABC e São Paulo. Perfeito. Então, gente, eu não sei de onde vocês são, né? De que lugar vocês são do nosso planeta aí, mas é assim, o reservatório Billings é um dos maiores reservatórios que existe em região metropolitana. Tá? Então, o que que acontece? Esse reservatório, como a Carlinha falou, que foi criado para geração de energia e hoje é utilizado para abastecimento público, é um reservatório extremamente importante. Só que é uma coisa que eu fico sempre me perguntando, né? Como é que as pessoas, num reservatório que é utilizado para abastecimento público, você joga o esgoto direto no reservatório? Né, esgoto sem tratamento. E aí, quando você faz um trabalho como o que a Carlinha fez, é um trabalho que mostra o quê? Que essa relação é extremamente íntima, né? Você jogou o esgoto direto no reservatório, vai acontecer o quê? Você vai contaminar as pessoas que ali residem, tá? E aí, gente, o que é isso para a saúde pública? Quem sabe
falar ou comentar para nós aqui o que você representa um descaso com a questão de saneamento e esses resultados que a Carla apresentou. Duvido alguém levantar a mão e falar para nós a sua impressão disso, né? Como é que você vê isso? Qual é essa conexão entre uma coisa e outra? Eu sempre falo que é assim, gente, para a gente trabalhar a saúde pública ou saúde coletiva, nós temos que pensar no quê? Nós temos que conhecer o nosso território, tá? Tem um professor que é da medicina da USP, que é o professor Paulo Saldiva, que ele sempre fala assim, que mais importante do que o DNA da pessoa é conhecer onde ela vive, porque na realidade todo o ambiente tem uma influência direta para expressão gênica, que vocês já devem ter ouvido falar nisso, né? Como é que esse gene se expressa? Quais são os fatores ambientais que fazem esse gene se expressar ou não? Então, o território onde ele está é o território que vai indicar qual é a característica que ele tem, principalmente de saúde. E se ele será o quê, gente? Se ele será mais ou menos suscetível a uma determinada doença, né? Então, quando a gente fala, primeiro, vamos conhecer o território dessa pessoa, vamos ver o que está acontecendo. Segunda coisa, que é extremamente importante quando a gente trabalha com saúde coletiva, como é o lugar onde ela mora, né? Então, a pessoa mora com quem? Mora com 2, 3 pessoas? Como que é o jeitão da casa dessa pessoa? Ela recebe água como? Os nossos aqui, que a Carlinha está mostrando, eles recebem água, sabe como? Por caminhão-pipa. E esse caminhão-pipa que eu já analisei a água, tem água contaminada, no mínimo, por protozoários e por alguns ovos de eumintos. Poxa vida, gente, eles recebem água no caminhão-pipa dessa maneira, né? Eles não têm esgoto. O esgoto não é coletado e tratado, né? Então, a gente tem que conhecer isso. Então, fala para mim, eu estou vendo que tem um pessoal aqui escrevendo, vamos dar uma olhadinha nesse chat aqui para ver como é que ele está, né? Como é que vocês entendem essa questão da saúde coletiva, né? E essa questão do ambiente. Vamos lá, o Tiago falou assim, né? Que como técnico em controle ambiental e estudante de medicina, vejo que isso fere alguns direitos e as questões de acesso à qualidade de vida. Perfeito, tá? Vamos lá, gente. Vixe, eu não sei te dizer, mas... eu acho que a Ridânia está respondendo outra coisa, né? Não é para a gente aqui. Mas só pegando um gancho também, né, no que o Thiago estava falando, né? Então, assim, isso fere os Pode direitos. falar. Isso fere os direitos e as questões de acesso e qualidade de vida, né? Quando eu penso naquela população, do lado oposto da qualidade de vida, eu penso na represa Billings. Então, qualidade de vida é tudo aquilo que a gente tentou, de alguma forma, identificar na população, e até hoje, pelo menos eu estou há 6 anos com a Martinha, e eu não consegui achar. Professora, se você achou alguma questão da qualidade de vida da população, você me ajuda, porque eu não sei. E assim, Thiago, uma experiência nossa também é que quando a gente foi até a comunidade para iniciar o atendimento na população, a gente ainda tentou fazer um contato com a unidade básica de saúde, né? Por quê? Porque a gente não queria que os pacientes perdessem a referência de unidade, de serviço que eles deveriam ter com a sua UBS. Então, a gente propôs uma reunião com a coordenadora da UBS, eu, a professora Marta, e quando a gente chegou para comunicar que a gente era um grupo, que a gente estava indo lá, mas que a gente não queria que eles perdessem a referência da unidade, a gestora da unidade perguntou se a gente não podia trabalhar também um pouquinho mais no cantinho, assim, no outro braço, porque estava faltando um médico. Então, assim, eu acho que direito à qualidade de vida é uma coisa que não existe ali, infelizmente, no meio de São Paulo, né? Eu sempre gosto de bater nessa tecla, no meio de São Paulo. Gente, e existe uma máxima, né? Eu falo que nós temos que pensar sempre no seguinte, eu não sei se todo mundo já, né, teve curiosidade de ver a nossa Constituição brasileira,
de 88, que ela fala o seguinte, gente, que ela diz assim, que todos, sem exceção, né? No artigo 225, todos nós temos direito a um ambiente saudável, isso é, dever do Estado e direito do indivíduo. Né? Então, esse artigo 225 da nossa Constituição é um artigo que todos nós da área da saúde deveríamos conhecer. Tá? Por quê, gente? Porque, na realidade, é esse artigo que nos dá o direito de exigir que nós tenhamos um ambiente saudável. Né? Eu acho que todo mundo conhece a máxima aqui da questão do saneamento. Né? A cada R$ 1 gasto em saneamento, nós economizamos R$ 4 gastos em saúde. Tá? Principalmente saúde de atenção primária, que é o que nós estamos falando aqui, né? Quando você fala em saúde coletiva, nós estamos falando o quê, gente? Saúde de atenção primária. Poxa, é a pessoa que vai lá, que ela é diagnosticada, que ela deve fazer os seus exames e verificar como é que está a sua saúde, para saber o que você vai fazer e quais são os melhores procedimentos para você desenvolver naquela comunidade. Tá? Então, a primeira coisa que a gente tinha que fazer era conhecer esse artigo da Constituição. A segunda coisa que a gente tinha que fazer, quem quiser trabalhar realmente com saúde coletiva corretamente, nós temos que conhecer como é que é esse novo marco regulatório do saneamento. Né? Porque eu não sei se vocês sabem, mas nós temos uma discussão muito importante acontecendo, que é do novo marco regulatório do saneamento no Brasil, tá? Alguém conhece, participou das discussões? Falem para mim aí, gente. Conversem com a gente, né? Vamos... Gente, eu tô aqui sentada numa mesa de lanchonete, né? Eu queria bater um papo com vocês, né? Senão só fica a gente falando aqui, parece palestra. Deixa eu ver o que escreveram aqui. Vamos lá. Quantos habitantes tem na região? Bom, vou começar pela pergunta, né? O Gabriel falou, água contaminada na represa e também no caminhão-pipa. O que fazer para resolver o problema? Gabriel, olha que interessante, né? Quando a comunidade é uma comunidade que começa a abrir os olhos, que começa a discutir a questão da saúde, que tem ferramentas como um trabalho que nem o da Carla, e os resultados das análises de água que nós temos, tal, essa comunidade começa a se organizar. Então, eu vou te responder isso agora, tá? As mulheres montaram um grupo, né? Um grupo que é do pós-balsa, que a gente fala, né? Como a Carlinha falou, para a gente chegar até essa comunidade, a gente atravessa uma balsa. Gente, no meio de São Paulo, né? Imagina, quando eu falei para o pessoal da Liga de Saúde Coletiva, gente, nós vamos atravessar a balsa, as mães mandaram mensagem falando, ai, pelo amor de Deus, cuidado com a minha filha na balsa, não sei o quê, né? Porque as pessoas não tinham noção que no meio da região metropolitana de São Paulo nós teríamos balsa para atravessar. Então, essa mulherada do pós-balsa fez agora, né, um movimento, e elas estão começando a discutir, inclusive no Ministério Público, essas questões. Inclusive, até sábado agora, nós temos uma reunião com essa mulherada toda, com mais um pessoal do direito, com a gente da saúde, que nós vamos fazer o quê? Nós vamos instrumentalizar essas pessoas para discutirem no Ministério Público, junto com a Sabesp, né, que é a nossa companhia de saneamento, a CETESB, que é a companhia que deve fazer a fiscalização e gerenciar os problemas ali na represa, e a EMAI, porque como é o reservatório, né, a EMAI tem que fazer o quê? A Empresa Metropolitana de Energia é ela que gerencia o reservatório, então eles também deveriam cuidar. Então, o que a gente vai fazer enquanto grupo? Nós vamos instrumentalizar essas pessoas para eles começarem a brigar pelos direitos deles. E, obviamente, conhecer a lei específica da Billings. Então, quando nós falamos que
as pessoas têm que entender o seu território, é inclusive conhecer qual é a legislação que incide sobre esse território. No caso da Billings, ela tem uma lei específica. E lá na lei específica fala o que pode, o que não pode, como que tem que acontecer as coisas, né? Então, como resolver esse problema, Gabriel? É assim, é instrumentalizando a sociedade civil para entender a coletividade, entender qual é o direito de saúde coletiva que eles têm, para que eles possam discutir de igual para igual com o poder público. Eu A vou Yasmin além. falou assim, oi? Pode falar, Pro. Eu só ia pegar um gancho aqui na pergunta do Gabriel, né? Não, pode pegar, Tá. Carlinha. E você, aí assim, né? A Marta, gente, além de professora maravilhosa, além de popstar, de todo dia estar em alguma emissora diferente de televisão, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, mas ela é uma ambientalista. Então eu vou puxar a sardinha para o meu prato de estudante, eu estou aí mais perto de vocês. Então, como que a gente pode resolver? Eu acho que a gente começa a resolver esse problema, Gabriel, com o que a gente está fazendo aqui agora, que é porque, do meu ponto de vista, isso é uma forma de resistência. Isso é uma forma de mostrar que existe um calo que a gente está vendo e que a gente vai pôr o dedo. Então, eu acho que juntar pessoas às 8h40 da noite, numa quarta-feira, no meio de uma pandemia, para falar sobre meio ambiente, qualidade de vida, para falar sobre saúde de água, que é o mínimo que um ser humano precisa para sobreviver, né? Não estamos nem chegando numa utopia maior. Mas para sobreviver, água de qualidade, água mínima, potável, eu acho que isso é a primeira coisa que a gente tem que fazer, é incomodar. Porque quando tem alguém entendendo que isso é resistência, que isso é incômodo, você pode ter certeza que ou o universo ou a própria população que você está trabalhando, alguém vai enxergar. E o retorno, ele vem. Então, eu começaria assim, juntando mais gente, falando de lugares onde a gente não conhece, juntando assuntos que é incômodo, e falando, conversando. Eu acho que essa é a melhor forma da gente começar a resolver problemas assim, né? Não só esse, mas como todos os outros problemas relacionados ao nosso contexto socioeconômico, né? Então, eu acho que é assim que a gente começa. Nossa, Carlinha, perfeito. A Yasmin, né, ela perguntou como é que se a população já tinha consciência, né, da água contaminada, tal. Yasmin, as pessoas têm uma coisa assim, que é a percepção, tá? A questão, nada, Gabriel, imagina, a percepção que a pessoa tem do ambiente é uma coisa que é infalível, né? Que a pessoa está ali todo dia, ela está sentindo o cheiro da água, ela está vendo a cor da água, ela está vendo as modificações pelas quais a água passa, então ela já tem uma percepção do que está acontecendo, né? Mas o que falta para essa pessoa? Dados técnicos, né? Em uma das reuniões que nós tivemos com o Ministério Público, junto com esse grupo de mulheres do pós-balsa, eu falei para o promotor público, né? Eu falei para ele assim: olha, hoje não dá mais para enganar a sociedade civil, porque hoje a sociedade civil não é mais, eu falei para ele, eu vou falar por mim, né? Porque quando eu tinha 14, 15 anos, que eu era ambientalista ferrenha, o povo falava assim: você está lutando contra por quê? Porque eu gosto da água limpa, porque eu gosto da árvore, que não era uma resposta técnica, né? Hoje não. Hoje o que a gente fala? Olha, nós estamos lutando porque olha o resultado desse trabalho da Carla. Olha quantas pessoas estão contaminadas com verminoses que essas verminoses existem desde do século I, que o ser humano morre por conta de desidratação e por conta de diarreia e vômito, né, que leva à desidratação. E como que a gente pode ter essa situação em pleno século XXI? Então, hoje nós temos dados, né? Até Yasmin, Gabriel e o pessoal que está aqui. É muito importante a geração de dados e que estes dados sejam disponibilizados para a sociedade civil.
e que a gente abra um momento de discussão. Aí agora eu vou parafrasear a Carlinha, né? Que ela fala assim, que nem sempre a gente precisa de um diagnóstico preciso, né? A gente precisa fazer o quê? A gente precisa entender a situação, orientar as pessoas que o diagnóstico, quando a gente conseguir fazer, nós vamos ver que a situação vai estar muito diferente, ela não é, Carlinha? É isso aí. Isso é muito comum na prática, né? Isso é muito comum, assim, pessoal. Eu sei que eu ainda, né, estou terminando a faculdade e tal, mas viver esses 6 anos dentro da comunidade, atendendo essa população, para mim foi o maior e melhor ambulatório que eu pude e ainda tenho todos os dias, né? Então, eu não tenho como mensurar o quanto de conhecimento técnico mesmo eu consegui ter ali com eles, né? E aí, a gente sempre ficava preocupado, né? No início a gente fica preocupado com o diagnóstico, a gente fica preocupado em tentar chegar numa... E não é assim quando a gente lida com essas comunidades, porque o problema dela é a comunidade que ela está inserida, né? E como é que você faz? A gente vai tirar ela de lá? Seria o ideal, talvez, não sei. Mas isso é muito interessante, assim, observar essas populações e viver dentro dessas populações, atendendo essas populações, proporciona para a gente uma visão e um conhecimento técnico que não existe em nenhum outro ambulatório de medicina. Então, gente, né, Yasmin respondendo aqui, eles tinham uma percepção, mas eles não sabiam o que era, tá? E a resposta deles para essas informações é que eles, hoje, só para você ter essa noção, né, eles criaram esse grupo justamente para o enfrentamento do saneamento, tá? Então, é isso, né? A gente tem que instrumentalizar a sociedade civil para que eles possam buscar o direito deles de saúde, tá? Que é um direito de todos nós, né? Que se a gente for pegar em toda a legislação, nós temos esse direito tanto ao ambiente saudável, como também à questão da saúde, tá? Vamos lá, gente, mais perguntas. Eu me lembrei, né, de uma coisa, né, assim, porque essa questão, né, o que é a saúde da família frente a essa realidade que a gente vive, às vezes desconhecida, às vezes porque a gente coloca debaixo do tapete, às vezes porque nós mesmos, como os profissionais de saúde, a gente não quer gastar 2 horas para chegar até o trabalho, né, no caso, como a gente faz para chegar até a comunidade. Então, essa mudança e esse quebra de paradigma, né, de como atender, de como conseguir trazer para diversas populações o atendimento mínimo. Ela parte de nós. E eu vejo a medicina de família como o pilar dessa transformação e dessa necessidade que a gente tem em trazer saúde de qualidade para as pessoas, ou o mínimo de saúde possível, né? E pegando o gancho da Yasmin, que acabou perguntando se eles tinham percepção, eu lembro de uma das vezes que eu fui com a professora Marta até a Billings, e a gente chegou lá, gente, os peixes estavam mortos em cima da água, e são peixes que a população pesca para vender, para sobreviver, para comer, enfim, e a gente chegou, era um desespero, assim, porque era um mar de peixe podre em cima da água, dentro da comunidade, e eu me lembrei que quando eu vi essa cena, foi aí que eu entendi o que era viver ali naquela comunidade. Não eram as doenças que eles tinham, não eram né, os parasitas, eles têm diabetes, hipertensão, como qualquer paciente, qualquer comunidade com doenças crônicas não transmissíveis, mas eu acho que essa experiência, inclusive, está aberto para vocês, se alguém quiser passar férias aqui, né, Martinha? Em São Paulo com a gente, está convidada, a gente leva todo mundo para Billings. Venham, a gente arruma lugar para dormir, lugar para ficar, e vocês podem conhecer um pouco do reservatório e essas múltiplas faces, né, do nosso reservatório, né? Então, é o que a Carlinha falou, gente, a saúde da família é aquilo que a Liga de Saúde Coletiva fez, né, Carlinha? Que é conhecer o pai, a mãe, a criança, conhecer o avô, conhecer o cachorro dessa família, conhecer a casa dessa família,
conhecer quais são todos os fatores que incidem sobre essas pessoas e que eles têm uma resposta, né? Como ele chama o seu Antônio? Que o seu Antônio ele é obeso. E aí ele chegou na UBS, o que o médico falou, Carlinha? Falaram para ele que ele era um caso perdido, que já não tinha mais nada para fazer, porque ele não conseguia emagrecer mesmo, então isso era um problema que não dava mais para resolver. Era um caso perdido. Gente, e aí, olha isso, né? O absurdo. E aí, o que aconteceu? Quando ele chegou lá com a gente, não, seu Antônio, senta aí, vamos conversar. Bom, no frigir dos ovos, minha gente, assim, a gente começou a dar uma orientação nutricional, né? Porque para a saúde da família, a gente tem que ter um nutricionista, tem que ter o fisioterapeuta, educador físico, farmacêutico, médico, enfermeiro, tem que ter uma equipe, né? E aí eu sei que esse seu Antônio, minha gente, a coisa mais interessante do mundo. Ele começou a mudar, né, todo o processo, e ele começou a emagrecer, começou a melhorar a glicemia dele, etc. Então ele é todo felizinho, gente. É só a gente aparecer lá que ele vem, ele passa pela gente, ele conversa com o Ricardo, que é o médico que acompanha a gente, ele conversa com todo mundo e ele quer mudar. Uma outra coisa que nós fizemos, que eu até estou vendo aqui, o Gabriel falou assim, né? Qual a melhor água filtrada, fervida ou com hipoclorito? Perfeito, Gabriel. Olha só, eu vou falar em locais onde você não tem condições de ter filtro e nem nada, tá? Existe uma técnica, e depois eu posso até passar para as meninas, né, para a Ridânia, tal. É uma técnica que foi desenvolvida por o pessoal do Instituto de Química, que é a coisa mais simples, é você pegar a água, colocar numa garrafa PET, por exemplo, tá? Deixar essa água no sol, certo? Durante pelo menos 2 horas, que você mata todos os micro-organismos que tem na água e você pode tomar, tá? Primeira coisa. Filtrada, se for o filtro, aquele filtro, gente, não precisa ser um mega filtro Europa, aquelas coisas, não. O filtro de barro, gente, tá? A água fervida é excelente também. Ela pode ser fervida e ela pode ser passada por um pano limpinho, que ela pode ser filtrada ali, dependendo de onde as pessoas estiverem, tá? Então, todas as técnicas são interessantes. Se a pessoa tiver acesso ao hipoclorito, ela pode colocar também, tá? Mas eu estou falando para você em comunidades que não têm acesso a hipoclorito, né? Então, a pessoa não precisa ficar desesperada. Ela pode ferver a água, ou se ela não tiver dinheiro para comprar o gás ou madeira para fazer o fogo, né, para ela pode usar essa técnica da garrafa PET mesmo, e essa água ficar exposta ao sol pelo menos 2 horas, tá? Então, essas técnicas todas são técnicas que matam ovos de eumintos, matam cistos de protozoários e matam pelo menos a grande maioria das bactérias, tá? Mas quando nós temos, assim, um ambiente como o nosso lá da Billings, a gente tem outros problemas, que nós temos micropoluentes, como a microcistina, que é uma toxina de alga, tá? Ou microplásticos. Isso, infelizmente, a pessoa só consegue retirar se ela tiver um filtro muito bom, né? De preferência aqueles filtros que utilizam ozônio e etc. Tá? Infelizmente é isso. Que mais? Eu ia falar do que mesmo? A louca, né? Que fica falando tanta coisa. Oi, professora. O Bruno Gesser fez uma pergunta, estava lá em cima. Quantos habitantes tem na região e se apenas uma equipe de família consegue atender a comunidade? Saúde da família.
Tá. Quer responder, Carlinho? Quer que eu Pode responda? ser, pode ser. É porque assim, ó, a gente viu aquele primeiro mapa da Billings e ele tem um monte de bracinhos, né? E aí, assim, só voltando um pouquinho, a gente fica em um daqueles braços da Billings, que é a nossa micro-região, a nossa micro-área. E a nossa micro-área, ela tem 1.200 famílias estabelecidas, com filhos, com cachorro, gato, burrinho, né, professora? Porque a gente acha uns animais exóticos lá, perdidos. Então, essa é a população do nosso braço. Aí você quer responder da Billings inteira, professora? Sim, ó, a Billings toda, né? Todo o território da Billings tem aproximadamente 1.200.000 pessoas, tá? Mas pensem assim, a Billings, ela banha 6 municípios, São Paulo, São Bernardo, Santo André, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra e Diadema. Então, nesse montante, dá aproximadamente 1.200.000 pessoas que vivem no entorno do reservatório, tá? Mas, como a Carlinha falou, a nossa microárea tem 1.200 famílias. Carlinha, e uma equipe de saúde da família dá conta disso? Claro que não, né? Não, gente, porque assim, teoricamente, né, se a gente for dentro dos manuais que a gente tem, tanto do Ministério da Saúde, quanto da própria Sociedade Brasileira de Saúde da Família, a gente tem muito estabelecido características de comunidades para a gente conseguir chegar numa porcentagem mínima de profissionais que a gente tem que ter dentro de cada comunidade. Então, ali, pensando na nossa comunidade, né, onde a gente tem 1.200 famílias, e aí vamos pensar que cada família tem pelo menos 4 membros ou 5 membros, porque ali as famílias ainda têm aquela Gente, não sei se... Pode falar, Pro. Oi? Bom, então, já ela responde a gente. Então, assim, dentro da nossa comunidade, pensando nessas 1.200 famílias e que cada família dessa tem mais 4 pessoas que vivem dentro da sua casa, né, do seu habitat, a gente deveria considerar pelo menos cada 3.000 pessoas, 3.000 indivíduos para um médico de família. Então, se a gente for pensar, quanto ainda não faltaria para a gente completar a equipe mínima para fazer o atendimento dessa população? E por isso que no início eu trouxe a demanda da unidade completamente descabível, né, de que quando a gente foi lá para tentar mostrar que a gente estava lá tentando fazer um trabalho em conjunto, eles queriam que a liga fosse também para um outro braço, porque eles estavam em falta de profissionais de saúde. Então, a gente, e além disso, além de não ter uma quantidade suficiente de profissionais atendendo essa comunidade, os profissionais, eles também não se fidelizam, que é um dos problemas que a gente tem de forma geral dentro da medicina de família, né? Que é essa migração dos profissionais. Então, a maioria não é médico de família, são clínicos gerais, que estão atuando em PSFs, né, em estratégia de saúde da família, como médicos de família. E do meu ponto de vista, isso já é um grande problema, porque é muito diferente quando você pega, por exemplo, um preceptor dentro de uma unidade básica de saúde que é formado em medicina de família e alguém que é só clínico geral. Eu não estou levando em consideração a capacidade técnica de chegar a um diagnóstico e prescrever um tratamento. Eu estou dizendo em todo o contexto que vem involucrado dentro da medicina de família e nos atendimentos de medicina de família. Então, só para vocês terem uma ideia da defasagem que a gente tem de médicos lá, sem contar NASF, rede de apoio com outras disciplinas, né? Isso basicamente não existe. Respondido, gente, essa questão, tranquilo. Ô, Carlinha, deixa eu só mostrar umas imagens que eu consegui abrir meu computador aqui. Ai, ótimo. Gente, é tudo, ó, a gente tem que pensar sempre nas coisas que podem dar certo e dar errado, né?
Então a gente tem várias coisas que incidem, principalmente quando a gente vai trabalhar em comunidade, gente. É um negócio assim extremamente interessante. Uma coisa que foi muito legal que nós fizemos lá existiu uma queixa muito grande de pediculose, né, de piolho nas crianças, tal. E aí a gente ficava pensando, né, como é que nós vamos fazer para poder tratar isso, o que, que a gente pode fazer para a criançada. E aí, gente, nós pesquisando, e assim, eu venho de uma história que eu trabalhei, e trabalho ainda, né, dentro da comunidade, agora é o bairro de Heliópolis, ou a favela de Heliópolis, eu não sei se vocês conhecem, tá? É uma das maiores, gente, parece coisa de doido, né, mas é uma das maiores favelas que a gente tem aqui na região metropolitana de São Paulo, se não for a maior. E aí a gente fez uma vez uma receita caseira, né, para a questão da pediculose. Gente, nós fomos lá, imagina, né? A gente foi até lá, fizemos com eles a receita, né? Falamos como é que levamos os kitzinhos, que era só o pente fino e uma touquinha, né? Bom, e fizemos a oficina, porque isso é muito importante, viu, gente? As oficinas que a gente faz, quando a gente lida, né, com saúde da família, saúde coletiva, elas são muito importantes. Bom, no frigir dos ovos, como diria minha avó, né, acabou com os piolhos das crianças. E foi um negócio, né, Carlinhos, extremamente positivo. Foi muito bacana, porque assim, a gente fica buscando quais são as soluções mais baratas, né, porque as comunidades, elas têm que ter possibilidade de fazer, não adianta nada, sei lá, e falar, olha, o medicamento, tal, e não tem o medicamento, né? Então, a gente fez essa questão da pediculose, que foi muito bacana. Uma outra coisa que foi muito bacana também, que é essa questão da saúde da família, é fazer as oficinas da cozinha, de como higienizar os alimentos, do que fazer, de como acondicionar esses alimentos, mudanças, gente, assim, pequenas mudanças que você faz numa receita e que isso gera uma mudança significativa no aproveitamento nutricional daquelas crianças. Gente, foi muito legal, e é muito legal, né, trabalhar lá naquela comunidade, porque eu vou falar uma quarta coisa. A receita caseira, gente, é a coisa mais simples do mundo, né? É vinagre, álcool e água. Acabou. Só isso, gente. E a gente Na mesma. E para assim, para não dar muito trabalho para as mães, a gente misturou um pouquinho de condicionador, esses brancos que a gente compra aqueles potes enormes assim naquelas lojas que vende cosmético. E aí, por quê? Porque o álcool com vinagre ia dar uma ressecada no cabelo das crianças. Então, para não ficar muito difícil para as mães, a gente decidiu fazer a mistureba dentro do condicionador, porque daí a gente passava na cabeça das crianças, deixava agindo ali um pouquinho e depois elas tiravam com pente fino. E gente, foi demais, foi demais. E a gente passa a receita para vocês, pode ser? Eu passo para a Ridânia, e aí eu não lembro de cabeça quanto que foi que a gente usou de vinagre com... Normalmente a proporção, Gabriel, é 1 para 1 para 1, né? A quantidade de vinagre, a mesma quantidade de álcool, a mesma quantidade de água. Mas é muito importante você garantir que tenha um condicionador, tá? Senão as mães matam a gente, que depois não consegue passar o pente fino. E a gente levou... Pode falar, Pro, pode falar. Não, na literatura, né, que a gente viu algumas receitas, o povo só falava do álcool, do vinagre e da água. E a gente, assim, né, lá no Heliópolis, as mães queriam matar, né, porque o cabelo da criançada... E aí alguém, não sei quem que falou pra gente, nós fizemos isso lá no pós-balsa e foi, ó, fantástico. Foi ótimo, foi muito bom. E assim, falando da inserção, né, assim, uma coisa que a gente sempre tenta fazer, mais uma vez, né, que a professora Marta falou das oficinas, mas é fazer a comunidade entender e sentir
que ela pertence àquela proposta de ação que você está sugerindo, né? Então, primeiro que nunca é uma demanda criada da nossa cabeça, é sempre uma demanda da comunidade para a gente, e a gente sempre cria alguma coisa para que eles participem. Então, nesse episódio da misturinha do piolho, né, a gente levou um microscópio do laboratório da professora Marta, e a gente tirou o piolho, a lêndia do cabelo das crianças e fizemos uma lâmina, botamos para eles olharem. Gente, a cara das crianças, quando elas olhavam pelo microscópio, o piolho de perninha, foi impagável, assim, foi impagável. Foi maravilhoso a carinha deles, eles assim, que eu não quero isso na minha cabeça, pelo amor de Deus. Gente, eu só vou mostrar umas fotos, tá, que eu separei aqui, deixa eu ver. Vocês estão vendo a minha apresentação? Só fala para mim, para eu poder me guiar. Vocês estão vendo? Sim ou não? Eu não. Sim? E agora? Começaram a ver? Ainda não. Ainda não. Ainda não? Ainda Mas está não. pelo menos aparecendo que ela vai surgir. Não. Falem para mim Acho que quando. não. Não, ainda não. Tá indo, tá Agora indo. vai. Uhum. Deu. Ah, tá. É que o meu computador, gente, ele tá com delay aqui e eu tô usando a internet do Rodoserve, né, minha gente? Olha isso. Foi, gente? Estão vendo? Foi. Uhum. Que agora eu não vejo mais vocês. Beleza. É velhas questões, Eu sempre né? falo. Isso, eu sempre falo que tem velhas questões, né? Que velhas questões são essas, gente? Ocupações irregulares por falta de políticas de habitação, enchentes. Gente, isso não é só na área que a gente trabalha, não. Em todo o Brasil, né? A gente tem essas situações. Saneamento, que todo mundo tem problema de saneamento, resíduos, que a gente não sabe o que fazer com os resíduos, e eles ficam lá às margens do reservatório, por exemplo, ausência de políticas públicas de educação ambiental, nós temos desmatamento, e o desmatamento acaba com as áreas de mananciais, nós temos poluição atmosférica, isso tudo são velhas questões que a gente tem nesse nosso Brasil, tá? Como a Carlinha já mostrou, né, então aqui nós aqui no Brasil, aqui em São Paulo, a bacia do Alto Tietê, onde nós estamos, é essa daqui, essa é a nossa bacia hidrográfica, de um lado a gente tem a Serra do Mar, do outro lado a gente tem a Serra da Cantareira, e no meio nós temos o Rio Tietê, que é o que nos une, né? E só para vocês terem noção, gente, aqui em Rosinha, o reservatório Billings está aqui, onde a Carlinha já mostrou. Esse é o nosso reservatório, que a Carlinha já mostrou. E sabe onde a gente trabalha, gente? O nosso cantinho de trabalho é esse aqui, perto desse amarelinho, tá? Perto da segunda balsa. Então, as 1.200 famílias que a Carlinha falou, elas ficam nessa região aqui, tá? Bom, aqui, de novo, a nossa área, né, porque a gente tem que conhecer muito, então aqui é a Serra do Mar, o reservatório Billings, e essa é a área da região metropolitana de São Paulo. Gente, isso é a condição da qualidade de água que a gente vê. Tudo isso verde que vocês estão vendo aqui são cianobactérias que produzem uma toxina chamada microcistina, e essa microcistina foi o que matou aquele monte de peixe quando nós chegamos lá, que a Carlinha estava contando, e é aqui que o pessoal nada, que as crianças vêm, que os animais bebem água. Então, imagina essa situação, gente. Olha isso, gente. O que vocês estão vendo aqui ao fundo é uma parte já em São Paulo, né, perto da onde a gente trabalha, e tudo isso que vocês estão vendo aqui é lixo que vem do Rio Pinheiros. Isso aqui é a área mais ocupada, tá? A nossa área está um pouco mais para cá, e aqui é o que a gente chama de Grajaú, Cantinho do Céu, lá em São Paulo. Por isso que eu falo que o reservatório Billings, ele tem uma interface com aproximadamente 1.200.000 pessoas, tá?
E o reservatório Billings recebe água do rio Pinheiros quando chove em São Paulo, né? Então, se alguém já veio a São Paulo, já sentiu o cheiro do rio Pinheiros, todo essa sujeira acaba chegando no reservatório. E aí nós temos coisas como essas aqui, né? Isso é uma obra de transposição da Billings para o sistema do Alto Tietê e que detonou o nosso reservatório, né? Olhem isso. Né? Bom, mas esse é o nosso território, mas quais são os novos olhares que nós devemos ter para o território, gente? Primeira coisa, empoderamento. Então, quando nós falamos em empoderamento, nós estamos falando o quê, gente? Vamos dar subsídios para as pessoas poderem brigar pelos seus de equipe, e a equipe não for lá que tiver informações corretas para as pessoas, que essas pessoas acreditem, a gente também não tem a parceria. Respeito pela comunidade, a saúde da família, ela faz isso, ela leva respeito para aquela comunidade, tá? Conhecimento do território, se a gente não tiver esse conhecimento, também você não faz saúde de família, né? Cumprimento da legislação. Aí você vai falar, Marta, mas eu sou médico, né, enfermeiro, fisioterapeuta, eu vou ter que falar de legislação? Você não precisa falar, você só mostra o que existe, para que as pessoas não fiquem ignorantes nesse sentido de não saber qual é a legislação que eles têm, inclusive, direitos, tá? A gente tem que ir no local, a gente tem que conhecer, tem que falar com as pessoas, ver as lideranças e fazer esse planejamento, né? Esse é o nosso território novamente, né? E a gente tem que saber qual é a vocação da região que nós estamos, tá? Gente, essas coisas, né? Que eu falo que a vocação do reservatório era produção de energia, mas também tem vocação de esporte. Aqui nós temos 300 pescadores, gente, que vivem do reservatório, como a Carlinha falou. Nós mostramos para vocês uma parte do nosso estudo, que é aquela comunidade, mas nós temos estudo com pescadores, estudo com comunidades indígenas, tá? E, né, o que a gente tem que fazer? Fortalecer os municípios, né, para efetivar os planos de Mata Atlântica, fortalecer os planos de educação ambiental, compreender a região, né? Então, todas essas coisas são coisas importantes para que a gente possa, por exemplo, no reservatório Billings, garantir que sua lei específica seja cumprida, tá? Gente, era isso que eu queria apresentar. Deixa eu ver se eu... Não sei descompartilhar agora, gente. Ah, meu Deus. Pronto, gente. Era só para vocês conhecerem um pouquinho, né, da nossa região, tá? E tô aqui ainda, tá tudo bem? Tudo bem por aqui, Pro. Gente, perguntem. Que mais? Silêncio total, gente. Eu não sei se eles gostaram. Eu tenho até medo de perguntar nesse momento. Nossa, foi ótimo, professora. Foi incrível, realmente. Alguém tem alguma dúvida, gente? Fazer um convite, Ridane, eu vou fazer um convite para amanhã. Amanhã a gente vai falar da questão também de saúde pública, e eu estava aqui até pensando com meus botões, né, da gente pegar bem a saúde indígena também, dos grupos indígenas, e aí nós estamos bem afiada, né, Carlinha, que a gente tem reunião com o pessoal à noite,
tarde e à É. noite vai dar para a gente bater um bom papo. Quando Eu fazer quiserem. propaganda da minha fala de amanhã à noite. Mas tá ótimo, tem que puxar a sardinha para o nosso prato mesmo. Oi? A gente tem que puxar a sardinha para o nosso prato. A gente tem que deixar, né? Gente, olha só, nós vamos passar para a Ridânia esse material que a gente apresentou, o trabalho da Carlinha, que eu acho que é legal. Carlinha, a gente podia passar também o trabalho dos piolhos. Dos piolhos é bom, né? Claro. O Vamos. trabalho da pediculose também, Claro. que a Esse gente trabalho apresentou no levou. Congresso Isso. Brasileiro de Saúde Coletiva, lá no Rio de Janeiro. A gente foi apresentar, foi bem legal. Foi. E a gente pode passar para você tudo isso, Ridane, e aí você passa para o pessoal, tá? Beleza. Eu não sei como. Eu posso mandar no e-mail deles que eu pedi, aí eu mando no e-mail deles, então. De cada Pode um. ser. Pode ser. Beleza, então. Isso. Ótimo. Alguém tem mais Perfeito, alguma dúvida, perfeito. gente? Acho que ninguém mandou Gente, mais nada. desculpa. Desculpa o Desculpa o atropelo. barulho aqui, né? Que tem hora que vem um espremedor de fruta. E eu limpando a internet não serve, gente. Eu tenho que agradecer eles. Obrigada. Eu peço desculpa também no início, porque assim, era a professora Marta para começar e depois eu, então ficou eu. Vocês viram, né, gente? A tecnologia não é minha amiga, mas obrigada, meninas, deu tudo certo. E a gente está super aberta, se vocês quiserem conversar com a gente depois para falar sobre os outros projetos. A gente tem um curso de cuidador de idoso que a gente fez nessa comunidade também. Tem várias coisas. Muito legal. E nesses 6 anos a gente teve a oportunidade de fazer, então estamos super abertas. Gente, esse curso de cuidador de idosos foi assim, dar um outro bate-papo, porque foi fantástico. Foram 4 meses, né, Carlinha? 4 meses, literalmente. A gente criou 4 tudo. meses. Desde o material, Nossa. assim, a apostila, foi um curso mesmo, assim, com todas as regras Maravilhoso. do Ministério da Saúde, todas as regras que a gente tinha dessa coisa de capacitação profissional no Brasil, então foi bem completo. Nossa, muito bom. Se vocês puderem Foi compartilhar. maravilhoso, seria gente. ótimo. Ó, se vocês Nossa. quiserem, Ridane, uma outra hora, a gente fala só disso. E Com o melhor de certeza. tudo, os desdobramentos, tá? Das meninas que já estão trabalhando, né? Porque é aquela coisa da geração de renda para a comunidade também, tá? Com certeza. Então a gente está super disponível. Não, com certeza, tranquilo. Com certeza a gente vai ter outras oportunidades de estar juntos e aprender mais, né? Com Eu certeza. quero agradecer muito a vocês. Nossa, foi incrível. Podem usar e abusar. Foi incrível essa discussão, né, que vocês trouxeram. Como a professora Marta falou, são velhas questões, mas que infelizmente, né, ainda persistem muito na sociedade. E assim, o que fica, eu acho que é a esperança, né, de que um dia isso possa realmente mudar. Porque, infelizmente, muitas pessoas adoecem e chegam a morrer, né, por causa de questões tão antigas que nem essas. Então, acho que foi muito válido tudo que foi trazido aqui hoje. Quero agradecer todo mundo que participou também. E eu tenho, pelo menos, eu falo por mim, eu aprendi muito. E foi muito bom, muito proveitoso. Obrigada, professora. Que bom, que bom. Ai, que bom, gente. Eu acho que é isso, né, Carlinha? É tão gostoso, porque eu sempre falo que a Carla e o pessoal da Liga, eles serão médicos muito diferenciados, né? Com o pensamento diferenciado, com a ideia de saúde de forma diferente. Então, isso é o que move, eu acho que é isso que me move todos os dias, eu tenho certeza que é isso que move a Carlinha, e eu espero, gente, que isso que mova vocês,
tá? Que a gente pense que as pessoas não são um número, né? A gente não é um número. Cada um de nós tem um nome, tem a sua família, tem as coisas que incidem, né, sobre essas pessoas. E quando a gente entender isso, vai ser diferente. As coisas serão diferentes. Eu espero do fundo do coração que vocês ainda continuem assim até o final da carreira, com a ideia muito forte da medicina de família, porque a gente precisa de gente para transformar esse universo. E a medicina de família, ela tem a capacidade de mudar a gente, né? Ela tem a capacidade de transformar a gente como pessoa. E quando a gente entende isso, e quando a gente traz isso para o coração, transformar isso para o outro é a parte mais fácil. Exatamente. Olha, gente, as meninas têm nossos contatos. Se vocês quiserem qualquer coisa, pode pedir, pode falar. Às vezes eu não respondo rápido, as meninas sofreram comigo, tadinhas. Eu também, mas eu respondo. A gente Ai, entende, gente. a gente entende. Nossa. É que a gente não para, né? E nós trabalhamos direto aí por conta da entrega de alimentos nas aldeias. E, gente, o povo não para de detonar o ambiente, né? Então é uma coisa, é outra, o povo te chama e não sei o quê. Então, às vezes, eu estou no meio do caminho, eu falo, gente do céu, né? Eu tinha que responder para as meninas. Mas vocês viram, a gente arruma um jeito, mesmo que seja no roboservice, para falar com vocês. Com certeza. É isso aí. Ai, ai. Gente, muito obrigada, viu? Obrigada, Vou falar gente. que nem os indígenas falam, que Nhanderu proteja vocês e que traga muita luz para que vocês possam ser pessoas da saúde e da família. Uhul! É isso Obrigada, mesmo. gente. Tchau, gente. Ó, eu ainda tenho mais 400 quilômetros pela frente. Meninas, um beijo. Muita coisa. Um beijo para vocês. Um beijo, viu? Obrigada. Obrigada Tchau, por tudo. tchau. Amei, viu? Tchau, tchau. Obrigada.